Como venho falando aqui nessa tribuna por diversas vezes, essa reforma da Previdência que é patrocinada pelo governo Temer é uma das pautas, uma das propostas mais desumanas que o Congresso Nacional nas últimas décadas teve. Se ela for aprovada, ela vai prejudicar os mais pobres de uma maneira nunca vista antes. Porém, terá efeitos ainda mais graves para as mulheres. O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, resolveu fazer pouco caso das críticas à forma como a proposta do governo trata as mulheres e as desigualdades de gênero, ignorando os dados demográficos que indicam a sobrecarga que é submetida à mulher brasileira. O ministro se saiu com essa pérola. Se somos machistas, o mundo inteiro é. Em conversa com jornalistas, ontem, o secretário disse que o Brasil segue tendência mundial de equiparar as regras previdenciárias. Confrontado com o fato de que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer, quando se fala em igualdade de salários, de carga horária de trabalho, o ministro disse que a Previdência não deve resolver problemas que não são previdenciários. A declaração pode até funcionar como frase de efeito, mas esconde falta de preocupação social e desconhecimento das reais funções de um sistema previdenciário na sociedade moderna. Em linhas gerais, a Previdência Social tem um caráter atuarial, no sentido de que são necessários trabalhadores formais contribuindo para que o sistema se sustente. Mas tem outro aspecto não menos importante, que é a função protetiva do sistema previdenciário. É isso que garante o mínimo de coesão social que nos livra da barbárie. Os trabalhadores ativos sustentam o sistema também para que possamos dar um mínimo de dignidade para quem contribuiu menos. E também para quem exerceu funções essenciais não remuneradas, como a maternidade, como as crianças, os cuidados que as mães e as mulheres têm com as crianças e com os idosos. É fato que a maioria dos países europeus vem reduzindo as diferenças entre as idades mínimas para homens e mulheres. Só que Marcelo Caetano omitiu que lá a diferença salarial de apenas 15%, enquanto no Brasil a diferença é de 30%. E que as taxas de desemprego, ao contrário do Brasil, são praticamente as mesmas para homens e mulheres. Os trabalhadores, e especialmente as mulheres, estão mobilizados contra a reforma. Na semana passada, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados para unificar a luta política das mulheres contra essa reforma absurda. O discurso de equilíbrio nas contas esconde os reais interesses do governo com essa proposta. A intenção é inviabilizar a aposentadoria dos trabalhadores, jogando milhões no sistema previdência privada. E os que não tiverem alternativas, que sofram sem o apoio do Estado em seus dias de velhice. Então, o mesmo governo que corta gastos vai condenar milhões a uma vida sem o amparo do Estado. Um sistema de saúde sucateado e com despesas congeladas por 20 anos sofrerá enorme pressão. A quem essas pessoas desassistidas poderão recorrer? A crueldade da proposta não se resume às mudanças nas regras da aposentadoria. Outro aspecto tremendamente nocivo é a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da prestação continuada. A proposta também aumenta a idade mínima para requerer o benefício de 65 para 70 anos de idade. O BPC é um dos maiores programas de distribuição de renda em nosso país. Atende a mais de 4 milhões de brasileiros que não sobreviveriam sem essa ajuda. Diminuir ainda mais o valor do BPC é punir aqueles que não têm mais condições de trabalhar. E eu acho que isso é desumano. O governo quer que os parlamentares sejam a favor disso? Temer quer reduzir também a pensão por morte. Isso terá um impacto violento sobre a vida de milhões de famílias que vivem com recursos escassos, fruto do trabalho árduo de pais e mães de família que lutaram para deixar uma renda mínima para os seus dependentes. Mas o governo quer reduzir para até 50% do valor à pensão por morte, que ainda seria desvinculada do salário mínimo. E tem mais, ao impor uma idade mínima de 65 anos para todos, Temer impõe também a exigência de 49 anos de contribuição para o direito ao benefício integral. Impossível alguém se aposentar com o benefício integral, tendo que contribuir ininterruptamente por 49 anos.
Por essas regras, o cálculo do benefício passará a ser equivalente a 76% da média salarial, mais um ponto percentual por ano de contribuição adicional. Então, repito, para ter direito à aposentadoria integral, será preciso somar 49 anos de contribuição sem interrupção. Para se aposentar aos 65 anos, o trabalhador ou a trabalhadora teria que começar aos 16 anos de idade. Nessa idade, os jovens precisam estar na escola, se preparando para a vida e não lutando para sobreviver. Até mesmo sob o ponto de vista das contas públicas, a reforma tem graves problemas. Como torna quase impossível a aposentadoria com benefício máximo, a PEC estimula a adesão à previdência privada, retirando recursos do sistema público. E as regras duras ainda devem precipitar os pedidos de aposentadoria, porque ainda teria condições de trabalhar. As medidas também produzirão efeito nefasto, só para concluir, sobre as economias locais. Os pequenos municípios, principalmente do norte e do nordeste do país, dependem muito desses recursos. Cada real pago a título de pensão por morte ou pelo BPC tem efeito multiplicador no comércio e na economia desses pequenos municípios. O governo diz que o objetivo da reforma é salvar a Previdência. E eu pergunto, de que adianta salvar a Previdência se não houver mais brasileiros para se aposentar? Muito obrigada, senhor presidente.